Salve, salve! Bem-vindos ao Filósofo Tech. Meu nome é Romeu Volela, eu sou mestre e doutorando em filosofia e também trabalho como consultor em tecnologia há mais de 15 anos e eu criei o Filósofo Tech para nós falarmos sobre a vida, sobre tudo aquilo que nos preocupa, ou seja, filosofar, por meio da tecnologia. Uma forma original que eu encontrei de falar sobre aquilo que eu amo muito, filosofia. Eu também gosto de tecnologia, mas eu gosto mais de filosofar, e assim eu consigo pegar você por meio da técnica, da tecnologia, e daí você vai ver que bacana, eu vou conseguir te mostrar que aquilo que nós usamos para trabalhar, se comunicar, enfim, que faz parte do nosso dia a dia, traz uma série de problemas que podem nos ajudar a pensar melhor. Bom, o episódio de hoje é: o ChatGPT ele virou o novo oráculo de Delfos? Bom, o que é o ChatGPT para você que não está acostumado, que ainda não trabalhou com isto, e eu sei que tem muita gente que tem dúvida ou que nem esbarrou nele ainda. O ChatGPT ele é parecido com o WhatsApp. No WhatsApp você conversa com seus parentes, com seus amigos, e no ChatGPT você conversa, só que não com um ser humano. Você conversa com uma inteligência artificial. Romeu, e o que ela me responde? Praticamente sobre tudo. Se você perguntar, por exemplo, eu estou com uma mancha na pele, essa mancha pode ser câncer? Ela vai te responder. Se você pedir para ela fazer um resumo da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, em 4 linhas, ela faz o resumo. Se você pedir um itinerário, você vai vir aqui para Portugal me visitar. ChatGPT, faça um itinerário de 5 dias, para eu passear e conhecer a cidade do Porto, onde o Romeu mora. Ele vai fazer. Ele produz imagem, produz áudio, é o que nós chamamos de inteligência artificial generativa. Generativa por quê? Porque ela gera conteúdo. E muita gente se pergunta se ferramentas como o ChatGPT, que não é o único, tem uma que chama Perplexity, que é bem famosa também, e tem outras. Se essas ferramentas de inteligência artificial generativa, elas são os nossos oráculos modernos. O que é um oráculo? Um oráculo é um lugar onde você vai fazer perguntas. Na cidade de Delfos, na cidade antiga de Delfos, existia um oráculo, isso lá na Grécia Antiga. Nós estamos falando aqui de aproximadamente, 2.000, 3.000 anos atrás, existia um oráculo que era o oráculo de Delfos. Neste oráculo, as pessoas iam fazer todos os tipos de perguntas. O meu amado vai voltar? Fulano me ama, me detesta? Minha mãe, o meu inimigo quer me matar? Até questões estatais, como por exemplo, devo invadir um determinado território? O oráculo de Delfos, ele era levado muito a sério, ele fazia parte da cultura helena, da cultura grega. Os gregos eles não tinham uma religião oficial, mas eles tinham esses elementos de coesão, e o oráculo de Delfos era um desses centros, culturais, religiosos do mundo grego. Bom, o que acontece? A gente querer dizer que o ChatGPT é uma forma de oráculo, a gente precisa pensar profundamente sobre isso. Porque o oráculo de Delfos, ele tinha lá todo um clima místico, tinha as Pítias, As Pítias, elas eram ali as sacerdotisas do deus Apolo, e elas entravam num processo de transe, e daí elas recebiam a mensagem do deus, depois elas transmitiam às pessoas. E é até interessante, porque fora do templo ficava uma galera que te ajudava a interpretar o que as Pítias tinham falado, porque nem sempre, é muito provável que quase nunca a mensagem fosse ali muito clara. Então você precisava de alguém que interpretasse tais mensagens. E é muito interessante a gente fazer essa conexão com o oráculo de Delfos com o ChatGPT, porque as pessoas estão usando-o para perguntar sobre todo tipo de coisa, como se fosse uma espécie de oráculo
baseado ali na lógica, baseado, né, o ChatGPT, ele opera sobre uma cópia da internet, até onde eu sei, a última cópia foi em 2023, ele tem uma cópia da internet inteira, tem uma tecnologia que se chama Machine Learning, que é um aprendizado de máquina, ele vai processando essas informações, e quando você pergunta alguma coisa, ele já foi treinado, não é? Ele sabe estatisticamente o que ele deve responder a você. Então, é mais ou menos assim que funciona. Aqui no canal, com o decorrer dos episódios, você vai conhecendo mais sobre essas tecnologias. É importante que você que não é da área de tecnologia saiba, conheça isso, porque isso vai invadir todas as áreas, né? Se a sua área não foi invadida pela inteligência artificial, é uma questão de tempo, porque é uma tecnologia muito eficaz, não é? Ela é muito melhor do que nós em algumas áreas, em outras não. Mas com certeza tem alguma coisa ali que você faz que ela vai invadir e ela vai fazer o que você fazia melhor. Bom, e daí vamos pensar sobre isso então. Eu vou trazer um texto clássico que se chama Fedro. Fedro é um dos diálogos famosos de Platão, que sempre traz ali Sócrates como personagem. Nesse texto, o Sócrates, ele conversando com Fedro, ele faz uma crítica à palavra escrita, à disseminação do conhecimento pela escrita. Na época de Sócrates era um momento de transição. As pessoas transmitiam muitas informações via oral e estava começando a ficar popular a escrita. Os gregos, né, os jovens gregos, eles sabiam, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de cor. Eles memorizavam isso. E essa é justamente a primeira crítica que Sócrates vai fazer. Quando nós transferimos o conhecimento da memória das pessoas para um artefato externo, nesse caso ali, né, um pergaminho ali, um papiro com a escrita, a gente para de praticar o que? A memorização. Essa era a primeira crítica que Sócrates vai fazer. A outra crítica que Sócrates vai fazer, que está bem conectada ao nosso tema, é o seguinte: uma escrita, ela não dialoga com o seu interlocutor, ela é morta. Então, quando você ler alguma coisa, naturalmente você vai ter dúvidas. Você precisa interrogar aquele texto. E aquele texto não terá nada a dizer. Como as pinturas, dirá Sócrates, esse texto transmite ou finge transmitir um conhecimento que ele não tem. Aqui não quer dizer que essa seja a minha opinião. Este é o argumento de Sócrates. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando nós falamos sobre, por exemplo, a justiça, a beleza, a verdade, por meio de um discurso, esse discurso ele precisa estar vivo e ele precisa ser articulado por alguém que conhece sobre essas virtudes, o que não é possível, segundo Sócrates, por um processo escrito. Isso é interessante porque nós não podemos confundir, e aqui eu quero que fique bem claro isso, você ter uma ferramenta como o ChatGPT, que é rica, que tem praticamente todo o conhecimento ali da humanidade na palma da mão, com o fato dela conhecer cada um desses assuntos que ela está imprimindo ou que ela está gerando para você via software ou ali via o chat propriamente dito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O diálogo Fedro, o ChatGPT, ele não sabe a essência do diálogo. Ele pode te passar um resumo, ele vai fazer um apanhado de vários artigos de texto, Wikipédia, blogs de filósofos, vídeo. Ele faz um apanhado de tudo que ele pega e ele vai gerar um resumo. Ele vai criar um texto para você muito bem escrito, a tal ponto que muitas pessoas confundem o ChatGPT e acham que há ali uma certa consciência, uma subjetividade que não há. Mas daí você supor que o ChatGPT conheça o texto e ele saiba te explicar todas as dimensões que um texto desse tem, é realmente você se iludir, né? Você está sendo iludido pela inteligência artificial
que nós chegamos num ponto onde ela articula tão bem a linguagem que ela o ilude. Esse é o problema, esse é um assunto muito antigo na filosofia. Já existem René Descartes já falava sobre o perigo e algumas considerações das linguagens poderem articular da mesma forma que um ser humano articula. Alan Turing, também tema para outro episódio, né? Sobre ali o jogo da imitação, tem paper falando sobre isso. Esse é um assunto que a gente já conhecia na área da filosofia. O que acontece é que agora está todo mundo vendo na prática isso acontecer, né? Você tem uma inteligência que conversa tão bem e articula tão bem conosco que nós somos levados a crer que ela tem uma subjetividade, que ela tem um ponto de vista e uma consciência, quando na verdade não tem. É isso que eu defendo como filósofo, é isso que o meu orientador defende e outros filósofos defendem. Não há uma consciência ali, mas há muitos que realmente não concordam comigo e tá tudo bem. Eu tenho os meus argumentos, outros intelectuais têm os deles e eu vou compartilhando com vocês aqui no decorrer dos episódios porque que eu assumo essa postura filosófica. Muito bem, o Sócrates conta uma história muito interessante que ele diz o seguinte, que uma tecnologia como a escrita, ela não pode semear bons frutos. Ele diz o seguinte, existia um culto religioso, né, um evento na Grécia Antiga, que era o culto a Adonis. Adonis, ele era o amante de Afrodite, e ele tem uma morte trágica. Afrodite fica muito triste, vai até o pai, Zeus, e pede para Adonis, né, que Adonis possa voltar à vida. Zeus faz isso com uma condição, né? Adonis precisa passar metade do ano no reino dos mortos e a outra metade do ano no reino dos vivos. Então os gregos celebravam essa história. A volta de Adonis representava muito um período de fertilidade. Isso acontecia no verão. Então eles pegavam sementes, plantavam no jardim, em vasos, né, umedeciam e colocavam ali sob o sol tórrido. Quem já teve a oportunidade de visitar aquela região do Mediterrâneo, é um calor absurdo ali. Então a semente germinava muito rápido. E após alguns dias, porque ela tinha sido ali colocada, né, sob condições artificiais, isso é importante, ela morria. Ela não vingava, né, não dava bons frutos. Diferente da semente que você joga no solo, você cultiva, e depois de muitos e muitos anos aquilo prospera, não é? E dá ótimos frutos. O que Sócrates quer dizer aqui, né, pelas palavras de Platão, é de que o conhecimento, quando ele é verdadeiro, belo e justo, primeira coisa, ele pertence ao portador. Como o ChatGPT não é um ser, ele não pode portar aquilo que ele não é. Ele não pode ser aquilo que ele não é. Logo, ele não pode articular contigo um conhecimento que ele não pode deter. Primeira coisa, informação é diferente de conhecimento. Bom, aquele que conhece os sementes que ele vai disseminar, espalhar, elas vão dar bons frutos. Por quê? Porque essa pessoa sabe aquilo que ela está ensinando, ela conhece. Então, naturalmente, os alunos que têm contato com esse discurso, eles vão o quê? Ter as suas dúvidas, vão indagar o professor, questionar o professor, e você inicia um processo que é importante na filosofia socrática, que é um diálogo. Não é? E o diálogo com aquele que sabe só pode dar bons frutos, né, florescer em coisas muito belas. No ChatGPT, não. Você vai acabar ali entrando num circuito fechado, ele vai te responder sempre as mesmas coisas, não é? Porque ele não tem essa capacidade de dialogar. Então, é o seguinte, o ChatGPT, ele é uma forma de oráculo? Não. Não é dessa forma que você deve usá-lo. Se você estiver usando, mais uma vez, você vai estar se enganando a si mesmo. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que usar o ChatGPT como uma ferramenta, que é aquilo que ele é. Eu trabalho muito com a escrita, né? Como filósofo, eu tenho que escrever textos, artigos, resumos, então o que eu faço? O que a galera faz da forma errada? Escreve tópicos, frases mal escritas, joga esses tópicos no ChatGPT e pede o seguinte: crie um texto, né, com 5 páginas sobre o oráculo de Delfos. O ChatGPT cria.
Muitas vezes os alunos copiam e colam isso e mandam para os professores na hora sacam. Primeiro que o ChatGPT, ele tem o mesmo estilo, um olhar um pouco mais crítico consegue perceber ali a falta de originalidade, a falta de perspectiva que são próprias do ser humano, né? E que o ChatGPT não consegue reproduzir. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, né? Você perde o que um aluno pode ter de melhor, que é o ponto de vista dele, que é único. Ele não dá. Não é? Ele simplesmente contorna, termo em inglês, né? Workaround, né? Porque você está com preguiça de escrever. E daí você não pratica a escrita. A escrita é uma ferramenta primordial para pensar melhor, para refinar o pensamento. E ao invés de você interiorizar todo esse processo, tem até uma questão neurológica, né? Você quando pensa, né? Você está criando novas conexões neurais. O teu cérebro consegue articular áreas diferentes, não é? Conhecimentos diferentes, mas tudo isso vem o quê? Um processo de reflexão. A escrita ajuda muito nesse processo de reflexão, no estudo. Quando você copia e cola as coisas e pede para uma ferramenta dessa geral, você pula esse processo, né? Você se torna um apêndice da ferramenta. E logo você perde o teu valor profissional. Você vira um operador de ferramenta e não mais um profissional que detém o conhecimento. É isso que o Sócrates está querendo nos ensinar. É isso o nosso primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Eu tentei mostrar aqui a cara daquilo que eu vou fazer. Trago filosofia clássica, mesclo com tecnologia contemporânea, não é? Abordando problemas que nos estão ali causando algum tipo de desconforto. E a gente sempre sai do episódio com mais conhecimento, mais reflexão, entendendo melhor o nosso cotidiano digital por meio da filosofia e por meio da tecnologia. Bom, você sabe como é que funciona aqui o YouTube. Algoritmo, não é? Então, curta esse vídeo, comente, compartilhe, né? Participe aqui da nossa comunidade. Vamos fazer o Filósofo Tech crescer e levar conhecimento, informação de qualidade para o máximo de pessoas possível, né? Estão todos precisando. Fortíssimo abraço, fique bem. Até o próximo Filósofo Tech. Fui.